Então a igreja brasileira tem um problema com doutrina? Eu acho que tem mesmo, e isso é falta de proclamação do evangelho. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, você já sabe, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like e confira tudo que está aqui na descrição, tem links que podem te ajudar na tua caminhada cristã. E hoje eu queria retomar algo que eu falei numa live há algum tempo atrás, quando perguntado sobre o problema de doutrina no Brasil. E naquela oportunidade eu respondi, como continuo achando, que o nosso maior problema de doutrina é que nós não pregamos o evangelho nos púlpitos. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós confundimos a ideia de evangelho com uma mensagem esquemática de plano da salvação. A gente fala o plano da salvação para a pessoa, espera que ela responda alguma coisa, que ela aceite a Jesus, vamos dizer assim, e depois sai fora e acha que pregou o evangelho, quando na verdade o evangelho diz respeito à vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, como isso faz sentido na vida das pessoas. Então eu falo um pouquinho disso nessa live, eu espero que você goste dessa resposta. Eu cortei um pedacinho da live, eu espero que você curta aqui essa resposta e se incentive a ficar ligado em próximas lives aqui, acho que você vai gostar desse conteúdo, tá bom? Pergunta do Eric Arantes: como contribuir para uma melhora na doutrina das igrejas contemporâneas, visto que algumas não se dispõem a ouvir ou procurar uma doutrina saudável, digamos assim? Oração sempre. Quais outros meios? Cara, eu acho o seguinte, velho. Existe um binômio aí de oração e proclamação fiel do evangelho, sabe? Porque a igreja pode não estar disposta a escutar correções, ela pode não estar disposta a escutar advertências, e eventualmente o Novo Testamento, ele mesmo faz essas advertências sobre as próprias igrejas ali do primeiro século, sobre a igreja primitiva, que aliás não tem nada de muito diferente do que rola hoje em dia nas igrejas, tá? Então, você tem hoje em dia igrejas, você tem comunidades, a Igreja de Jesus Cristo, né? Você tem comunidades que fazem trabalhos espetaculares, você tem congregações de irmãos nossos em países de perseguição, né? De perseguição ao cristianismo. Nós temos irmãos trabalhando em países não alcançados ou não engajados com o evangelho. Então, muito do que rolava, que era muito bacana no primeiro século, na igreja primitiva tal, rola hoje, né? E muito do que tem de problema hoje tinha também lá naquela época, né? E ali, no Novo Testamento, você nota advertências, admoestações, etc, etc. Nem sempre as igrejas querem ouvir. No caso da igreja brasileira, a igreja brasileira é uma igreja que se recusa a escutar. Quando a igreja se recusa a escutar a advertência, eu, por experiência e pela leitura que eu faço do livro de Atos, acredito que a proclamação contínua do evangelho, mesmo que nem sempre em forma de advertência, ele provoca nas pessoas resposta. O evangelho é uma mensagem maravilhosa, a mensagem da graça e o alcance da graça, tudo isso é maravilhoso de tal forma que ele produz resposta. E o Espírito Santo usa essa proclamação e ele convence de pecado, justiça e juízo, e ainda que a igreja inteira não se converta, aquela comunidade inteira não se converta, pessoas atendem a esse chamado, entendeu? Então, eu acho que esse binômio de oração e proclamação do evangelho é importante. Agora, a gente precisa definir bem o que é proclamação do evangelho aqui, né? Proclamar o evangelho não é necessariamente e nem principalmente explicar o plano de salvação, tá? Plano de salvação, como ele é conhecido no meio evangelical, é algo super recente na história da igreja, tá?
É coisa dos últimos 150 anos. E é super bacana, é um resumo bom. Mas é importante que a gente proclame a história de Jesus Cristo. Sobretudo a sua história na cruz e na ressurreição ao terceiro dia. Eu tento fazer isso aqui no canal. Quando a gente fala de proclamação do Evangelho, existe um conteúdo que é vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, que é conteúdo narrativo que precisa ser contado para as pessoas, tá? Quando você conta, isso não necessariamente ainda é proclamação. Porque você proclama quando aquilo encontra eco na sua própria vida, aquilo transforma a sua vida, o seu jeito de pensar, a sua cosmovisão, o seu coração, as suas noções de certo e errado. E aquilo é tão contagiante que é incapaz de ficar contido dentro de você. Você precisa transbordar aquilo. E aí você proclama aos quatro ventos aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na minha e na sua vida também hoje. Essa é a proclamação do Evangelho. Se a gente proclama o Evangelho, pessoas são impactadas por essa mensagem, porque ele é maravilhoso. Porque a história de Jesus é uma história incrível. Porque a figura de Jesus, como ela é narrada para a gente como um presente pelos evangelistas, ela é apaixonante, né? Ela é sedutora, no melhor sentido da palavra, né? Ela é contagiante. E a gente não se contém dentro da gente mesmo, a não ser em dizer, fui alcançado por uma graça incrível que me olhou e me viu pecador e inimigo de Deus e me fez amigo dele, sem eu nada merecer, né? Então, eu estava comentando, né, com dois amigos hoje sobre o escândalo da mensagem da cruz. Em algumas coisas a cruz é escandalosa, e nisso ela é escandalosa, que essa mesma cruz que ela liberta o oprimido, ela perdoa o opressor. E qualquer um fica escandalizado com a ideia de que o nosso opressor possa ser perdoado. Quem me fez mal pode ser perdoado, né? E qualquer um fica escandalizado com a ideia de que nós somos opressores que carecem de perdão, sabe? Mas quando a gente dá por conta, se percebe que a gente provoca o mal na vida das pessoas e que a gente é carente desse perdão e que a gente encontra em alguém inocente esse perdão, essa história, essa narrativa, ela é contagiante, ela não fica dentro da nossa... A gente não esconde ela dentro da gente. Se a gente esconde ela dentro da gente vira logo, logo legalista, e aí sim a letra mata. Mas o Espírito vivifica, nos faz missionários. Mais ou menos por aí. Você gostou um pouco desse conteúdo? Então o meu convite é para que você se junte a nós, dando seu like, fazendo a sua inscrição no canal, mas também conhecendo os meus cursos, em especial o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Se você quer saber como preparar um estudo bíblico como esses que eu faço aqui no canal, tem o link aqui na descrição, dá uma olhadinha no curso, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e até a próxima!